Shalom, queridos, vocês todos aí que estão conectados, estudando sobre o campo da batalha da mente. Eu oro para que você possa, inclusive ter esse livro como um manual de informações, de instrução sobre você, que você tenha um campo vasto de busca, de pesquisa, interiorização. Essa noite eu tive um tempo um pouco mais acordada, mais desperta, e o Eterno colocou para mim claramente sobre muitas vezes nós aprendemos e nunca colocamos em prática, não é? Nós aprendemos, na verdade, dentro das escolas, a termos um conteúdo que nós nunca vamos usar. E nós pegamos essa mesma prática lamentável, lamentosa, e nós acabamos utilizando esse conteúdo tão precioso da mesma maneira que a gente faz com algumas equações de aritmética, de álgebra, enfim, de matemática um pouco mais avançada, ou das aulas de biologia, ou das aulas de história, que nós não lembramos muitas vezes o conteúdo, não é? E nós não podemos fazer isso com a palavra do Eterno. Se a palavra do Eterno não estiver viva dentro de nós, e o conceito que nós aprendemos na escola, a termos uma aprendizagem que não nos habilita, não é? Dependendo daquilo que você se desenvolveu, a área que você se desenvolveu, mas muitas vezes nós podemos olhar para as Escrituras, para um curso poderoso como esse, o Campo da Batalha da Mente, e nós colocarmos isso na mesma régua, e que nós usamos os conteúdos. Não é que se eu pedir talvez para você fazer uma equação biquadrada, você não lembra mais, esse conteúdo não me serve, eu não uso para absolutamente nada. Se eu perguntar o valor de π para você, talvez você não saiba mais de cor, mas um dia você teve de saber de cor. Então, se nós usarmos o conteúdo, é como se nós tivéssemos um treinamento dentro da nossa educação para nós recebermos um conteúdo que nós não vamos utilizar, não é? É um conteúdo que não é essencial para a vida. E eu oro para que você tenha um cuidado, um trato diferente com relação às coisas eternas, não é? Que você não leve esse material, tudo isso que nós estamos vendo como se fosse algo que não vai ter valor para você, porque isso faz parte da nossa vida prática diária, não é? Que o Eterno ministre isso fortemente ao seu coração. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos que o Senhor ministre aos corações, fale com a vida de cada um por meio da tua Ruach HaKodesh, teu Espírito Sagrado, e que essas pessoas realmente tomem uma decisão por mudança de vida, mudança de mente, mudança de práticas, e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque o Senhor tem cuidado de nós, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Nós estamos aí, você que está lendo conosco, página 134, nós estamos aí com suspeite da suspeita. O amor tudo suporta, sob qualquer coisa, e tudo que venha está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. 1 Coríntios 13, 7. Eu posso dizer honestamente que a obediência a essa passagem tem sempre sido um desafio para mim também. Eu fui criada para ser desconfiada. Na verdade, eu fui ensinada a desconfiar de todos, especialmente se eles fingissem ser boas pessoas, porque deviam estar querendo alguma coisa de mim. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos seus motivos, eu tive várias experiências desapontadoras com pessoas, não apenas antes de ter me tornado uma crente ativa, mas depois disso também. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando sua mente for envenenada, ou quando o Hassatan ganhar fortaleza na sua mente, ela precisa ser renovada de acordo com a palavra do Eterno. Isso é feito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo sobre ela, murmurando-a para você mesmo e pensando continuamente nela. Nós temos o maravilhoso Espírito do Eterno, Ruach HaKodesh, em nós para nos lembrar
quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. Queridos, eu queria dar uma pausa aqui sobre quando nossos pensamentos vão na direção errada. Quando nossos pensamentos vão na direção errada, a gente perde aquele componente essencial da nossa vida, que é paz, que é shalom, aquilo que eu e você temos de seguir continuamente. Então, alguma coisa que venha no seu coração, eu estava, inclusive, agora há pouquinho mesmo, passando uma orientação para o meu irmão e trazendo essas apreensões que eu tenho, não é? Acerca de pessoas que podem entrar no nosso caminho e não terem a mesma intenção que nós temos. Mas eu queria te falar uma coisa que o Eterno ministrou meu espírito essa noite, porque eu já falei para vocês que às vezes eu penso, Senhor, mas a gente ministra muitas vezes para pessoas, ministra e não vê nada acontecer, não vemos mudança de vida, vemos em algumas outras, mas muitas vezes nós não vemos aquilo pelo qual nós estamos ministrando. E o Eterno me deu uma resposta maravilhosa. O papel do Atalaia é falar e não ser ouvido, não é? Então, esse papel de falar e não de ser ouvido é algo que nem sempre nós vamos gostar, não é? Não é algo que eu e você vamos ficar realizados em estar fazendo. Mas eu oro para que o Eterno ministre ao seu espírito, ao seu coração, que nós devemos realmente esperar o melhor de todos, esperar que as pessoas se convertam, mudem de vida, se tornem pessoas novas. Eu vejo algumas obras, né? E tem uma história, eu esqueci na verdade o nome do cantor, mas que ele narra que ele teve um pai abusivo, um pai terrível, e esse pai se converteu verdadeiramente. A história dele foi narrada inclusive no livro que ele escreveu, na canção que ele fez para o pai, e também acho que foi feito um filme sobre essa história, não é? Não me recordo agora o nome, mas, queridos, mesmo uma pessoa que já tem aí a sua vivência, pode ser uma sexagenária, um sexagenário, ele pode mudar, e você precisa acreditar que as pessoas podem ter um encontro verdadeiro com o Eterno. Do contrário, o nosso trabalho é inútil, nós já saímos derrotados, não é? O Eterno tem o melhor para os seus filhos e tem o melhor para nós, como filhos dele e como pessoas que proclamam as suas obras, viu? Então confie nisso. Se você sentiu, eu estou tendo maus pensamentos, eu estou tendo pensamentos de desconfiança acerca de alguém, e desapareceu a tua paz, a tua shalom, corre e sai do caminho que você está, porque você entrou numa rota de colisão com as coisas que o adversário planeja para você. O Eterno faz isso por mim quando eu estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos de amor, amorosos. O homem natural pensa, se eu confiar nas pessoas, elas vão se aproveitar de mim, elas vão fazer algo contra mim, elas vão fazer alguma coisa, enfim, negativa. Mas talvez, se nós nos posicionarmos dos benefícios que superam de longe quaisquer esperanças negativas, nós poderemos ter outros resultados. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até ter o seu potencial máximo. Eu queria falar uma coisa para você acerca de crer, tá? Eu não sei quantos conhecem a história minha, o meu filho Renato, né? O meu filho foi o maior caso de vitimização com sobrevivência da América Latina. A história dele foi escrita e escrita várias vezes, na verdade, porque nenhuma criança sobrevive ao que ele passou, não é? E o Renato trazia um coração, se ele estava desfigurado pelas violências, pelas torturas que ele sofreu, o coração dele estava totalmente desfigurado em relação à confiança ou o que quer que seja. E eu não tinha, queridos, confiança, fé, emuná, que o meu filho iria mudar. Eu via ele extremamente agressivo, as reações dele eram além do infinito e além de que eu pudesse ter alguma esperança, algum dia o Renato vai tomar um posicionamento diferente, vai ser diferente, não é? Então, queridos, hoje quando eu olho para o meu filho, essa semana meu marido estava falando sobre isso, se você procurar o testemunho dele, está como Renato Melo, aí vai estar como sobrevivente ou vitimização, você vai encontrar facilmente as histórias dele que está aí no YouTube.
fantástico, entrevistou, enfim, uma série de coisas que já foram feitas sobre a vida dele. Mas o que eu gostaria de trazer a vocês é que muitas vezes a nossa insistência pela alma de alguém, ela não passa pela nossa fé, ela vai passar somente pelo nosso amor. Se nós deixarmos de amar, aí nós perdemos tudo, não é? Eu não esperava que o Renato ia se fortalecer, se tornar o homem que ele se tornou. Eu não tinha traços de que isso era possível. Eu vi uma pessoa extremamente revoltada, extremamente desconfiado de tudo e de todos. Era muito difícil acreditar que ele aceitasse o amor de quem quer que seja. Para mim, muito difícil de compreender qualquer coisa que fosse positiva em relação à vida dele. Então, eu digo para você que não somente você ter fé, mas se você desenvolver o amor pela vida do outro, você vai deixar o Eterno seguir o rumo da vida dele, por meio da sua vida, na vida de outra pessoa. E hoje eu olho para o Renato e eu devo dizer a você, para mim é surpreendente ver a pessoa que ele se tornou. Eu sei que ele passa por lutas, como todos nós atravessamos lutas, mas é uma pessoa que eu tenho uma alegria imensa de caminhar ao lado do meu filho, não é? Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque nessa semana passada eu e meu marido estávamos falando do Renato e eu falei, meu Senhor, como nós podemos ser completamente cegos, não é? Completamente cegos para aquilo que o Senhor quer fazer. Então, muitas vezes eu vou ir além um pouquinho do que a Joyce compartilhou aqui. Quando eu olhava para o Renato, aliás, quando o Renato veio, o nome dele não era esse, ele tinha um outro nome, o nome Renato foi na adoção. Eu tive um sonho com o meu filho e o meu filho, na verdade, eu via uma árvore e essa árvore tinha sido derrubada na raiz. O tronco da árvore tinha sido derrubado e embaixo tinha uma cobra branca, melecosa, que estava ali e o Eterno mandava me dizer, cuida dessa árvore, porque ela ainda vai brotar e os seus ramos vão ser para edificação de vidas. E eu sabia que aquela árvore era o Renato. Foi na noite que ele chegou que eu tive esse sonho, não é? Então eu sabia que ele era uma pessoa que o Eterno tinha algo para fazer de um modo sobrenatural e especial, e foi o que eu vi. Não somente pelas múltiplas cirurgias que ele teve que atravessar, muitas cirurgias, principalmente na face, e os tratamentos que seguem até o dia de hoje, não é? Então não é o grau de violência que ele sofreu. Realmente eu nunca conheci alguém, não é, que tivesse passado pelas coisas que meu filho passou, que foram gravíssimas, não é? Ele teve língua arrancada, orelha arrancada, catarata nos 2 olhos, abdômen aberto, várias fraturas, mas sobretudo quando ele foi perfurado com uma chave de fenda em brasa no céu da boca, foi puxado isso, uma criança, e veio toda a arcada superior nessa chave de fenda que tinha esfriado. E aí eu acredito que essa foi a coisa e tem sido a coisa mais difícil da gente conseguir corrigir até os dias de hoje. Então eu olho para o meu filho, além de tudo eu vejo ele fisicamente. O meu filho é uma pessoa transformado, né, completamente transformado do que ele chegou para nossas vidas, mas o que me impressiona é o coração dele. Eu não digo que o Eterno não tem ainda coisas para fazer na vida dele, eu acredito que todos nós estamos em processo, se nós estamos vivos, nós estamos em processo de mudanças, não é? Mas assim, ele não andou, ele correu na direção da cura, do perdão para as pessoas que lhe feriram, na compreensão do que acontece com as pessoas que agem mal. Ele tem uma consciência bastante diferente de mundo, e eu fico impressionada por ver o quanto eu e meu marido nós podemos contar com a vida do Renato nas nossas vidas, como intercessor, como amigo, não somente como filho, em todo o tempo, não somente conosco, mas com toda a nossa família. Eu tenho agradecido ao Eterno pela vida desse homem que o Renato se tornou. E eu gostaria que você conhecesse a história dele para entender melhor a profundidade de cura que as pessoas estão necessitadas, mas que realmente, se não vir alguém que seja um canal do Eterno para cumprir com isso na vida da pessoa, ela não tem forças para conseguir encontrar tudo isso de um modo próprio, não é? Vamos lá, queridos. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até o seu potencial máximo e acrescento. E o amor sobre todos eles.
A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é essa: os caminhos do Eterno funcionam, os caminhos do homem não funcionam. O Eterno condena o julgamento, a crítica, a suspeita, e da mesma maneira nós deveríamos fazê-lo. Vamos lá, queridos. Eu não posso também ser, vamos dizer, tola, não é? Nós vemos as ações, as reações das pessoas diante das situações que elas estão expostas. Então, evidentemente, você está lidando com uma pessoa fraudulenta, você tem de saber. Eu lidava com meninos que vieram das ruas. Os meus meninos, eles eram pessoas, não dava para deixar o recurso à vista ou coisas que para que eu iria fazer isso, não é? Me colocar no risco ali. Meu trabalho era começar a educá-los, não é? E transformá-los em homens e mulheres do Eterno. Então, eu vou dizer para você, algumas coisas exige prudência. No meu caso, eu trabalhando com meninos que vieram das ruas, a prática de vida deles era de pegar coisas que não lhe pertenciam, não é? Então, nós temos de agir com todo o nosso coração, toda a nossa doação, mas também com toda a nossa prudência. Eu acrescento esses detalhes porque eu sei que não dá para aplicar o que a Joyce coloca em toda e qualquer relação, principalmente nos dias de hoje. Se você tem alguém que é um químico dependente na sua família e ele vir te procurar à noite querendo um valor desesperadamente, você pode ter uma suspeita que não é uma suspeita. Eu vou entregar esse valor e não é para comprar a fralda para criança. Aquilo lá ele vai transformar em drogas que ele vai utilizar. Então, tudo isso eu chamo você também. Não se trata do contexto de muitas vezes você tá desconfiando de alguém, mas algumas vezes, dependendo de com quem você lida, você vai ter de agir de prudência. Se você lida com uma pessoa que mentiu muito para você, a pessoa tem uma prática de mentir para você, então isso não faz com que eu não venha mais confiar nessa pessoa. Mas eu sempre vou estar perguntando para o Eterno: Pai, essa pessoa está falando a verdade para mim agora? A pessoa tem a prática de ocultar coisas de você, não é? Não se permite ser conhecida por você, não é? E aí, qual é o nosso posicionamento numa questão como essa? A pessoa se oculta, ela continuamente se oculta. Como é que nós vamos ter um vínculo com uma pessoa que se oculta, não é? Então, já está fora da palavra do Eterno completamente, não é? Então, todas essas coisas nós temos de fazer a nossa porção, a nossa doação em relação à vida da pessoa, mas não deixar de interpretar a prática de vida que o outro tem. Tá bom, queridos? O Eterno também não quer que nós sejamos enganados nem confundidos, mas isso não me faz olhar para uma pessoa e determinar que aquela pessoa não tem mudança mais para a vida dela. Tá bom, queridos? Ame o que o Eterno ama e odeie o que o Eterno odeia. Permita que o que ele permite, e rejeite o que ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devemos usar de sabedoria e discernimento na nossa conduta em relação aos outros. Não precisamos abrir nossa vida a cada pessoa que encontramos, dando a cada um a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olho negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós ou usarão aquilo que ouviram de nós de um modo extremamente negativo. Muitas pessoas têm deixado a oportunidade de ter uma relação que Davi teve com Jonathan por causa da desconfiança, e depois choram que estão sozinhas e continuamente sozinhas, quando as pessoas escolheram para si essa solidão. Tá bom, queridos? Confie no Eterno completamente e no homem discretamente. Estando em Jerusalém, era a festa do Pêssar, da Páscoa, sabendo que Mashiach Yeshua guardou todas as celebrações, era a celebração de Pêssar, não é? Vendo muitos os sinais e maravilhas e milagres que ele fazia, creram no seu nome, identificaram-se com o seu grupo, mas o próprio Yeshua não se confiava a eles, porque os conhecia todos os homens e não precisava que alguém lhe dissesse o testemunho a respeito do que o homem era. Ele não precisava que ninguém lhe desse evidência sobre o que o homem é, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
Ele podia ler os corações dos homens. Yohanan, João 2, 23 a 25. Certa vez, depois que eu fui envolvida em uma situação desapontadora dentro da congregação que ela estava, o Eterno me trouxe esse texto de Yohanan, João 2, 23 a 25, a minha atenção. Essa passagem fala do relacionamento que Yeshua tinha com seus talmidim, com seus discípulos, e ela diz claramente que ele não se confiava a eles. Ela não diz que ele suspeitava deles, ou que não tinha confiança neles. Apenas explica que, como ele entendia a natureza humana, que nós todos temos, não se confiava a eles de uma forma desequilibrada. Aliás, Mashiach Yeshua sabia que todos o deixariam, né, queridos? E mesmo assim ele investiu na carreira de todos eles e confiou que eles se tornariam os homens que eles se tornaram. Eu aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação daquela congregação porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, nós abrimos a porta para o inimigo agir. A primeira carta de Kefa, de Pedro 5, versículo 8, diz: sede bem equilibrados, sóbrios de mente, vigilantes e cautelosos em todas as ocasiões, porque o inimigo, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, com fome selvagem, procurando alguém para agarrar e devorar. Eu aprendi que estava me apoiando nas senhoras desse grupo e colocando nelas a minha confiança, que pertence somente ao Eterno. Só podemos ir até aí em qualquer relacionamento humano, e se formos além da sabedoria, problemas surgirão e seremos feridos, seremos machucados. Podemos ser feridos e machucados. Eu vou dizer podemos por quê? Porque assim, queridos, eu tenho uma relação com meu marido e com algumas pessoas que me são próximas, que essas relações elas só crescem, mesmo que muitas vezes as pessoas mais próximas de mim, elas não veem o meu melhor. Elas veem o meu pior também, o meu pior dia, minhas piores dores, minhas piores lutas, meu cansaço, não é? Então, eu tenho pessoas na minha vida que elas fazem parte de tudo que ocorre com a minha existência, e eu não passo por situações como esta. Pelo contrário, é uma amizade, é uma comunhão que é vertiginosa e crescente, não é? Porque o Eterno tem acrescido na minha vida para o bem e tem me dado pessoas com as quais eu possa realmente mostrar todas as minhas lutas e todas as minhas batalhas e não ser julgada por eles, tá bom, queridos? Sempre coloque a sua confiança completa no Eterno. Assim fazendo, abrirá a porta para o Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, deixá-lo saber quando você está cruzando qualquer linha que seja justamente afete o seu equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, chamado discernimento de espíritos, em 1 Coríntios 12, 10. Ele discerne o bom e o mal, e não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada, o discernimento vem de um coração renovado. Eu queria fazer mais uma parte, queridos, sobre esse contexto, não é? Pessoas desconfiadas, elas jamais se vinculam. E se elas não se vinculam, elas jamais cumprem o mandamento de amar. Essa questão de estar desvinculado, queridos, é algo tão perigoso, mas lamentavelmente todos nós aprendemos a ser assim. Todos nós aprendemos a ter vínculos superficiais que jamais nos permitirão viver a grandeza do que o Eterno tem para nós. Eu decidi amar num momento muito difícil da minha vida, por uma situação muito grave que eu passei em 2020, que foi renovada em 2022. Eu decidi amar. Eu decidi obedecer o que o Eterno estava dizendo para a minha vida. Eu decidi compreender que aquelas pessoas que me faziam mal não sabiam o que estavam fazendo. E foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Eu não rompi nenhum dos meus vínculos. Nenhum dos meus vínculos eu rompi. Eu continuei orando, lutando, e até o dia de hoje eu me mantenho nessa posição. Que o Eterno nos ajude a olharmos o invisível e a receber o impossível. Ore por dons verdadeiros, não por carne,
que se disfarça de dons da Ruach HaKodesh, do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração e não fofoca, presunção, julgamentos. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele problema. Não formas carnais que apenas atrapalham e vão aumentar mais ainda o problema. Palavras doces, agradáveis e curativas. O coração sábio é mestre da sua boca e aumenta o conhecimento e a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma, medicina para o corpo. Mislei, Provérbios 16, 23 e 24. Palavras e pensamentos são como osso e medula, tão próximos e difícil de dividi-los. Judeus Messiânicos 4:12. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos, mas tais palavras afetam o nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem de nossa boca, e é triste dizer, algumas vezes elas nos fazem parecer tolos, julgando, criticando, suspeitando. Tudo isso jamais vai te trazer nenhuma alegria. Yeshua disse que ele veio para que vivêssemos e desfrutássemos da vida. Yohanan João 10:10. Comece a operar na mente do Mashiach e você penetrará no novo estado de vida. Queridos, eu queria só concluir aqui com uma situação que aconteceu com meu bem-amado esposo. Ele estava num ambiente empresarial com muitas pessoas querendo fazer mal para ele. Por causa do modo que ele é, de ser cartesiano, nem todos vão compreender a maneira que o Rosh Carlos é. Ele tem uma maneira técnica de viver e eu aprendi a amar esse homem com todo o meu coração porque o Eterno me permitiu conhecer o coração dele. Do contrário, muitas coisas que ele faz, talvez eu olhasse e ficasse continuamente magoada, porque ele é uma pessoa técnica na maneira de raciocinar, de viver. E o meu marido nunca via que as pessoas tinham intenção má para com ele. E até hoje, se acontece alguma brincadeira, que eu vejo que aquela brincadeira não foi de bom gosto com ele, eu olho na hora, eu discerno, meu marido não percebe. Ele não percebe, não é? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu marido escolheu o melhor pedaço do bolo. Meu marido não tem mágoas. Eu acredito em algumas coisas. Por ver, claro, a gente tem uma expressão de situações. Eu acredito realmente em algumas situações que amigos podem ter prejudicado a carreira dele. Mas assim, ele não tem isso no coração dele. Ele sempre olhou para o que era esperado dele e por fazer o seu melhor. Meu marido é um homem que vive sem suspeitas. É muito impressionante a maneira que ele vive. Meu marido tem um adversário, e esse é Hassatã. E ele tem um inimigo, que são os Shedim. Não é? Ele não tem nenhuma pretensão de ver homens como seus inimigos. Às vezes ele passa por algumas situações de malcriação e ele fica sentido. Eu percebo que ele fica sentido, porque houve um investimento muito grande, ele fica sentido. Mas, queridos, eu nunca vi isso durar mais de uma semana. Então, amados do meu coração, eu convido você a viver de tal maneira que a sua doação seja a sua prática de vida. E pode deixar que o Eterno vai recompensar você. Seja o que for, venha o que vier. Vença o mal com o bem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.